Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e esse é mais um vídeo da nova série do canal Português em 3 Minutos, especial Verbos. Hoje eu vou falar sobre o pretérito imperfeito do indicativo. Se vocês não acompanharam ainda os vídeos anteriores, sugiro que acompanhem para compreenderem melhor esse vídeo. Nos vídeos anteriores foi falado um pouco sobre as formas nominais dos verbos, sobre o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Hoje vamos focar então no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito se refere a algo que ocorreu no passado, é o mesmo que passado. Imperfeito dá essa ideia de algo inacabado, que não foi concluído. Então, podemos pensar a princípio no pretérito imperfeito do indicativo como uma ação inacabada no passado. Mas vamos ver com calma todas as situações, algumas das situações, que o pretérito imperfeito do indicativo pode aparecer. Vamos lá? O pretérito imperfeito do indicativo, ele pode aparecer em uma situação que é uma ação habitual no passado. No exemplo, meu pai andava de bicicleta quando era criança. Era uma ação habitual do meu pai quando ele era criança. Ou para nos referirmos a um fato passado que foi interrompido por um outro fato também passado. Então, no exemplo, minha avó estava fazendo jantar quando nós chegamos. Então, a ação da minha avó fazendo jantar foi interrompida pela nossa chegada. E também para se referir a ações passadas simultâneas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, enquanto cantava alto, algumas pessoas da casa acordavam. Ao mesmo tempo que alguém cantava, as pessoas acordavam. Também podemos encontrar o pretérito imperfeito em situações que passam a ideia de continuidade e permanência no passado, como no exemplo, pela janela que dava para a rua, viam-se crianças brincarem na calçada. Então, no passado, aquela janela que eu estou me referindo, ela dava para a rua. Isso é um fato permanente, que não muda. E também pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, que nós veremos mais à frente, com mais detalhe, em outro vídeo. Então, no exemplo, o trabalhador não tem força. Se tivesse, a greve se instalava. O mais comum seria a gente usar instalaria, que está no futuro do pretérito. Mas aqui podemos utilizar também, é comum, o pretérito imperfeito, instalava, para se referir, né, na ideia de que, se a situação fosse diferente, a consequência seria outra daquela esperada. O pretérito imperfeito também pode ser usado no lugar do presente do indicativo, para nos referirmos de uma forma mais polida, mais educada, ou quando queremos transmitir uma mensagem que não é fácil de transmitir, que é uma situação mais delicada. Então, no exemplo, Carlos, eu vinha exclusivamente ou justamente tratar da situação da sua mãe. O mais comum, se formos pensar na situação, seria usar o vim. Mas o vinha indica que a pessoa está tentando preparar a outra para uma mensagem que não é muito boa, né? A situação da mãe do Carlos. Também o pretérito imperfeito situa no tempo contos, fábulas, lendas e outras narrativas. Quem nunca ouviu "era uma vez", né, a típica frase dos contos de fadas, né, principalmente. E também o tempo pretérito, não apenas o imperfeito, né, mas aqui no caso eu trouxe um exemplo que tem bastante o pretérito imperfeito, ele é muito usado nas narrativas para descrever uma situação. Então a gente encontra muito na literatura brasileira. E aqui eu deixo para vocês, na descrição do vídeo, uma sugestão de leitura, que é o conto A Moça Tecelã, da escritora brasileira Marina Colasanti, que vocês podem treinar o pretérito imperfeito e também aproveitar um pouco da nossa literatura.
E agora que vocês já entenderam alguma das situações que aparecem, eu trouxe a tabela com alguns verbos regulares para vocês verem com calma depois. Estudar, aprender, dormir. Então, a gente mantém o radical dos verbos, tira o ar, o er e o ir do final desses verbos e completa de modo regular conforme a pessoa. Aqui, chamando a atenção de vocês para o pronome tu. Ele aparece duas vezes porque ele pode ser conjugado, tanto como estudavas, aprendias, dormias, quanto da mesma forma que o você, senhor, senhora, quem estudava, aprendia, dormia. Isso vai depender da região do Brasil, tudo bem? E o vós, estudáveis, aprendíeis, dormíeis, colocamos aqui só para vocês conhecerem essa conjugação, porque aparece em alguns textos literários mais antigos e também é muito visto em contextos religiosos, mas em contextos comunicativos do dia a dia, do português brasileiro, nós não usamos mais o vós, ele aparece apenas mais nessas situações de textos literários antigos ou religiosa. E aqui, então, alguns exemplos com esses verbos que eu trouxe. Ele estudava enquanto seu pai preparava o jantar. Eu aprendia muitas coisas com a minha avó. Enquanto você dormia, eu fiz toda a faxina. Aqui para vocês conhecerem alguns verbos irregulares, que são aqueles que não seguem o padrão, eles mudam totalmente. Eu trouxe para vocês o verbo ser, ter e vir. Então, por exemplo, era, tinha, vinha, éramos, tínhamos, vinhamos, eram, tinham, vinham, eles vão ser irregulares. E a mesma observação aqui do tu e do vós. E alguns exemplos com esses verbos: ele era o melhor aluno da classe, ela tinha apenas 9 meses quando começou a andar, quando criança eu vinha brincar nesse parque todos os finais de semana. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham aprendido e entendido um pouco mais sobre o pretérito imperfeito do indicativo. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos do nosso canal, então se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem também nas outras redes sociais. Obrigada e até a próxima!